Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o dia 8 de março, que tem um significado todo especial para as mulheres do mundo inteiro. A data marca um momento de reflexão, de lutas e de conquista das mulheres. Para conversar comigo a esse respeito, está aqui no estúdio da Unicruz TV a socióloga e também professora aqui da Unicruz, Janete Schubert. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, sempre uma alegria, um prazer poder estar aqui compartilhando, discutindo temas tão importantes como esse do dia 8 de março. Para a gente começar então, Janete, o dia 8 é uma data importante, mas nós também temos que parar para pensar todo o contexto histórico que essa data tem, né? Porque hoje, na sociedade, a gente pensa o dia 8 sempre como atual, né? O Dia Internacional da Mulher como atual, mas isso nem sempre foi assim, né? Exatamente, eu acho que tem um fato bastante importante da gente lembrar, né? O dia 8 de março, por algumas empresas, algumas instituições, é visto como um dia apenas de festa, né? Dão flores para as mulheres, bombom, maquiagem. Mas a gente não pode esquecer, né, que nesse dia foram assassinadas 129 tecelãs numa fábrica em Nova York, né? Essas tecelãs estavam em greve. E justamente a cor lilás, né, que virou então o símbolo, né, desse dia, do dia 8 de março, era a cor do tecido que elas estavam tingindo, né, naquele ato. Isso aconteceu em 1893. Em 1910, a Clara Zetkin propôs, no encontro que teve da Segunda Internacional, que esse dia virasse um dia em memória às trabalhadoras, em especial as mulheres que foram vítimas desse episódio, né, que foi então um incêndio intencional dessa fábrica em que vieram a falecer, né, a morrer essas 129 mulheres assassinadas, né, vale dizer. Mas somente em 1975, ou seja, muito recentemente, se a gente for considerar em termos históricos, que a Organização das Nações Unidas reconheceu então o dia 8 de março como Dia Internacional de Luta, né, o Dia Internacional da Mulher. De que forma que tu visualiza hoje a mulher na sociedade? Porque a gente teve grandes avanços, grandes conquistas, né, mas algumas coisas ainda estão, né, para trás, né, quando a gente se refere às conquistas das mulheres, né? Sim. Eu penso que a gente teve conquistas que são inegáveis, né, com relação à questão da igualdade de gênero, né? Nós conquistamos o direito ao voto somente em 1932 no Brasil, depois ele se tornou obrigatório em 1934, mas até então a mulher não participava de forma nenhuma da vida política do nosso país, né? Igualmente como a questão do acesso à educação formal, né? As mulheres não participavam, né, desse processo de educação, as mulheres não frequentavam a escola no nosso país. Então a gente pode avaliar que nos últimos 100 anos no nosso país, né, eu estou falando estritamente aqui do nosso Estado-nação brasileira, houve avanços, sim, inegáveis. Porém, a gente não pode esquecer que ainda existe uma grande luta, né, das mulheres, não só em relação ao mercado de trabalho, como em outros aspectos da vida social, econômica e cultural do nosso país. Pois é, antes da gente gravar e antes da gente produzir o Sala de Estar de hoje, eu fazia algumas pesquisas referentes aos dados das mulheres no Brasil, aos avanços, né? E de acordo com pesquisas estatísticas e alguns registros que foram divulgados ao longo das últimas décadas, todos eles evidenciam um crescimento muito positivo da participação das mulheres no mercado de trabalho. A gente vai mostrar um slide para o pessoal aí de casa, onde aparece que em 2001, 41,7% das mulheres estavam no mercado de trabalho, tinham uma ocupação. Em 2011, esse aumento passou para 42,2%, então foi um aumento de 1,5%. Mas esse registro em termos de população fica em 39,4 milhões de mulheres ocupadas. Então, quer dizer, esse crescimento, além de positivo, ele fideliza a importância da mulher perante a nossa sociedade. A reivindicação, né, pela participação da mulher no mercado do trabalho é uma reivindicação histórica de todas as feministas, né? Existe um entendimento de que não existe a emancipação da mulher se ela não pode, né, ter autonomia financeira, autonomia econômica, participar ativamente do mercado de trabalho. O que esses dados nos fazem pensar? Que muito embora hoje a mulher seja quase a metade,
da população economicamente ativa do nosso país, isso não se reflete na questão salarial, onde as mulheres recebem, em geral, em torno de 70% o salário que o homem recebe para o mesmo posto, muito embora às vezes as mulheres tenham mais qualificação, né, porque hoje a gente sabe que a população universitária no nosso país, eu não tenho bem certeza desse dado, mas parece que é 52% mulheres. Isso nos indica que mais mulheres estão estudando, né, estão chegando ao ensino universitário do que homens. Né? Então, o que ocorre? Existem mulheres muito qualificadas para ocupar os postos de trabalho e, no entanto, elas não recebem a mesma remuneração. Possivelmente isso ainda esteja vinculado a uma ideia que se tem, né, da cultura patriarcal, de que a mulher não é o arrimo de família, né, de que a mulher não é o chefe da família, porque existia uma ideia de que, bom, o responsável pelo sustento era o homem. Então o salário da mulher era, em geral, para complementar a renda familiar, né? Mas hoje existem muitas mulheres que são chefes de família. Né? São chefes de família. No Brasil, a gente tem dados aí de que quase 30% dos nossos lares são chefiados por mulheres. Né? Então, elas são o arrimo da família, o chefe de família, muitas vezes o responsável único pelo sustento da família. E eu até arriscaria dizer que esse número tende a ser maior. Né? Se a gente talvez desagregar por regiões, norte, nordeste, né? A gente teria que pensar se esse dado não é maior. Agora, a gente não pode esquecer, né, eu acho que a gente tem que ter sempre no nosso horizonte utópico, né, que a gente precisa ainda assim de muita mobilização e de muita luta para que as condições de gênero sejam iguais. Né? Digo isso por quê? Porque persistem situações históricas de abuso sexual, de abuso físico, de abuso psicológico com relação às mulheres, né? E também com relação às crianças e adolescentes do sexo feminino. Essas crianças e adolescentes do sexo feminino, elas não só são as maiores vítimas no caso de violência sexual, física, psicológica, maus tratos, como também, né, infelizmente, ainda persiste a questão do trabalho doméstico para essas mulheres. Né? Eu sempre costumo lembrar que não muito tempo atrás, as famílias nas cidades iam no interior e buscavam aquela menina para ajudar nos cuidados da casa, para ajudar a cuidar das crianças, um trabalho que em muitos casos não era remunerado, não era reconhecido, não era formalizado, né? Em muitas situações essas meninas sofriam maus tratos, né? Então, assim, mundialmente, né, e aí agora eu não estou falando estritamente, né, na situação do Brasil, a gente tem uma situação de persistência, né, do trabalho escravo, sobretudo o trabalho escravo feminino, buscado não somente para a questão da prostituição e da exploração sexual, mas para o trabalho doméstico, né, com extensas jornadas de trabalho. Então a gente também não pode... E essa cultura é muito forte ainda. Essa cultura é muito forte. A gente tem que lembrar, né, que existem regiões do mundo ainda onde situações de trabalho escravo acontecem, né? E às vezes a gente não pode pensar que isso está tão distante da gente, né? Isso está próximo. E às vezes a própria situação de violência contra a mulher, tem uma autora que diz, né, que esse é o fenômeno mais democraticamente distribuído entre classes sociais, entre idade, entre cor. O que quer dizer? Não é só nas classes menos favorecidas ou menos abastadas que acontece a questão da violência contra a mulher. Eu estava vendo um dado hoje de uma pesquisa da União Europeia muito assustador, que revela que 33% das mulheres dos países que compõem a União Europeia relatam ter sofrido algum tipo de agressão. Ou seja, uma em cada 3 mulheres sofreu algum tipo de violência, né? Física, psicológica, sexual, né? E mais, de que parece que uma somente em cada 10 dessas mulheres faz a ocorrência, né? Então isso é muito sério, porque existe uma subnotificação para esse tipo de violência. Né? Tudo isso é muito velado, né? Por mais que a gente avance em várias coisas no que se refere a conquistas e lutas, essa parte da violência no que se refere à mulher, ela é muito velada, né? As mulheres ainda têm esse medo
de tomar uma atitude, né? De levar adiante o basta para essa violência. Sim, isso é muito importante. Existe sim um medo das mulheres, justamente por quê? Porque não existe um apoio da sociedade, muitas vezes, quando essa mulher vai denunciar. Muitas vezes as instituições não estão preparadas para receber essa denúncia, né? Essa mulher que vai procurar um serviço. Uma pessoa que sofre violência, e aí eu estou falando de qualquer tipo de violência, porque a violência física, ela é violência que é visível, que está na pele. Mas a violência psicológica, a violência sexual, a violência simbólica, ela nem sempre é visível na pele, mas ela deixa marcas tão profundas quanto. Então, uma pessoa que sofre qualquer um tipo, né, uma mulher que sofre qualquer um desses tipos de violência, ela está numa situação muito fragilizada. E aí ela precisa ter toda uma rede de apoio familiar e social para que ela se encoraje para fazer essa denúncia, para que ela possa... muitas vezes esse agressor é também o responsável, né, pela manutenção, pelo sustento da família, então também, né, incide uma questão econômica, muito embora as pesquisas tenham apontado que nem sempre, né, a mulher que sofre violência vive uma situação econômica de dependência, né? Mas existem outros fatores, a dependência afetiva, a dependência emocional, o medo da sociedade, né, de como é que eu vou ser recebida se eu denunciar o meu marido. Sim. Teve um caso até, eu participei de um encontro em Brasília, nem era com relação à temática da mulher, mas como existiam pessoas de todo o Brasil, houve um movimento de algumas mulheres, à época desse encontro, que foi em 2005, se eu não estou equivocada, de fazer uma denúncia de um delegado na cidade de Belém, que ele simplesmente... né, engavetava. Veja, 2005 é anterior à Lei Maria da Penha, né, que é de 2006, que simplesmente ele pegava as situações, né, os boletins de ocorrência que eram relativos à violência doméstica e guardava numa gaveta. E isso veio a público. As pessoas acabaram sabendo, né, do procedimento desse policial, né, dessa figura, né, desse agente público. Sim. Então, lá em Brasília houve um movimento dessas mulheres para denunciar essa pessoa, né? Agora, a gente sabe, né, Luciana, que infelizmente ainda existe muito despreparo por parte de profissionais, por parte da sociedade, no enfrentamento à questão da violência contra a mulher. Sem dúvida nenhuma, essa é uma bela temática para as pessoas estarem refletindo no dia 8, né? Organizando grupos, rodas de conversa, né? Porque eu acho que dia 8 é um dia para se festejar, mas é um dia também que a gente tem que parar e ver o que pode melhorar, a partir de que momento. Eu acho que a mobilização da sociedade nesses momentos, nesses dias, voltados especialmente, né? Eu acho que também é importante, né? Eu acho que as mulheres têm que se juntarem, né? Serem machistas nesse ponto, que nem os homens que são unidos, né? Serem feministas. Serem feministas e lançarem, né, suas ideias e mostrarem que, né, elas estão dispostas a lutar e a ter novas conquistas, né? Eu acho que é importante isso, porque a gente só vê as comemorações, né? Como tu disseste bem no começo do programa, mas a gente também tem que pensar nos avanços, nas conquistas, no que a gente quer mudar perante a sociedade, né? A gente tem que realmente usar esse dia como um dia, sim, né, de conquistas, mas como um dia de mobilização e de luta, né? E tem um amigo meu que eu aprecio muito, que é professor na Universidade do Maranhão, do Piauí, ele diz... que pena que a gente tenha que ter um dia de luta da mulher, do índio, do negro, né? A gente deveria ter 365 dias de consciência humana, né? De solidariedade, né? E realmente, assim, eu gostaria que essas datas, elas não precisassem existir, né? Que a gente não precisasse ficar marcando, né, esses grupos, a luta, né, por esses grupos na nossa sociedade. Mas enquanto a gente não atingir essa sociedade que a gente sonha, né, essa sociedade igualitária para negros, para brancos, para homens, para mulheres e para crianças, né, por que não dizer, né, porque as crianças também têm os seus direitos e elas precisam ter os seus direitos assegurados. A gente precisa realmente ter esses dias de mobilização e de luta. Acho que é uma forma de amadurecer, né? Uma forma de ir trabalhando e amadurecendo tudo.
A música do Erasmo Carlos tem uma música que ele fala que a mulher é o sexo frágil, né? Hoje a mulher já não se coloca nessa posição de sexo frágil, né? Porque ela tem que atuar no mercado de trabalho, ela tem a dupla jornada, porque ela também atua em casa, ela tem uma família para cuidar, ela tem o seu companheiro para dar atenção. E hoje eu acho que a mulher, né, atual não se permite se sentir nessa zona de conforto de sexo frágil. O que tu acha disso, Janete? Olha, Luciane, assim, primeiramente, né, dizer que antes de 1949, quando a Simone de Beauvoir escreve Segundo Sexo, a desigualdade entre os sexos, ela se fundamentava muito nas diferenças biológicas que homens e mulheres temos. A questão é que essas diferenças biológicas, elas não podem gerar desigualdade social, né? E há muito tempo atrás, e a gente traz até agora, né, não vamos esquecer que é uma luta para que a gente tenha uma educação igualitária, porque muitas famílias ainda criam o menino como o fortão, o decidido, e a menina como a meiga, a dócil, a que cuida da bonequinha, a princesinha, né? A gente precisa romper com esses estereótipos, né? Se a gente quer que nós, mulheres, sejamos sujeitas da nossa própria história, a gente tem que ter os mesmos direitos, sim, né? E sermos respeitadas na nossa diferença biológica, mas mantendo a nossa igualdade social, né? Então, esse estereótipo da fragilidade é um estereótipo, sim, né? Esteve presente na nossa sociedade e eu acho que continua presente. Eu acho que é muito feliz, assim, a tua ideia de trazer justamente essa música do Erasmo Carlos, né? Que dizem que a mulher é o sexo frágil, né? E muitas vezes essa própria ideia de que a mulher é o sexo frágil serve para reforçar todo esse imaginário que a gente traz, né, de um tempo, né, de um tempo na nossa história, de que a mulher era confinada a esse espaço público, ao espaço privado, não fazia parte do espaço público, ela ficava restrita ao cuidado da família, ao cuidado do lar. Né? No Brasil, a gente tem uma história de que no Brasil colônia, domesticar a mulher, né, fazia parte da civilização, né? Então, o que a gente pode pensar? Que a gente tem que romper com esses estereótipos para que a gente tenha, né, realmente a mulher como um sujeito de direitos, uma sociedade mais igualitária. Muitas mulheres brasileiras marcaram a história do nosso país. A título de curiosidade, nós fomos pesquisar algumas delas e a gente vai estar mostrando para o pessoal aí de casa um pouquinho da história delas. Nessa primeira foto, você visualiza Anésia Pinheiro Machado, pioneira da aviação. Foi a primeira mulher do Brasil a realizar um voo e a transportar passageiros, além de fazer reportagens sobre acrobacias aéreas. Ana Nelly é heroína da Guerra do Paraguai e percursora da enfermagem no Brasil. Antonieta Barros, catarinense, foi a primeira mulher negra a ser eleita e exercer um cargo político no Brasil. Emiliana Viana foi a primeira mulher a obter direito de voto no Espírito Santo no ano de 1929. E Léia Campos foi a primeira mulher a se tornar árbitro de futebol no mundo. Janete, para que a gente possa encerrar, eu trouxe aqui como a título de contribuição, né, um nome de um livro que é o Dicionário de Mulheres do Brasil. Esse livro reúne cerca de 900 relatos que mostram a história de mulheres que marcaram a história do nosso país, dados pessoais que são importantes, né? O pessoal aí de casa que quiser conhecer um pouco, né? A gente vai estar colocando na tela o nome do livro para vocês. E, por coincidência, a professora Janete também me trouxe esse livro, que é o Almanaque da Mulher, A Incrível Jornada. Me fala um pouquinho desse livro aqui, Janete. Na verdade, esse livro como eu disse anteriormente, né, Luciana, é praticamente uma formação feminista, né? Porque ele traz todo o histórico da luta das mulheres, né? Traz textos, traz indicação de filmes, de livros, faz uma discussão do mercado de trabalho, faz uma discussão dos direitos sexuais e reprodutivos, entrevista duas pesquisadoras, né, da área de gênero. Então, um material bastante rico também, inclusive para quem quer trabalhar uma formação mais voltada, né, para a questão histórica da luta das mulheres. É importante, né? Eu acho que é um dado, são histórias que são importantes a gente conhecer e para parar e estar refletindo. Quem quiser, esse livro aqui tu me falava que ele... Pode ser adquirido junto à CUT. A CUT? A Central Única de Trabalhadores é uma publicação da CUT.
Tá ok, então. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui, eu acho que foi muito oportunas as colocações que tu levou para os nossos telespectadores em casa. Eu acho que é importante a gente começar a desmistificar o dia 8, né, apenas como um dia de comemoração, né? Eu acho que é importante a gente pensar em conquistas e lutas e em tudo que a gente quer avançar ainda perante a sociedade, né? Eu que agradeço extremamente, Luciane, a possibilidade de estar aqui, da gente poder estar pensando, né, e refletindo. Muito oportuno, muito agradecida e sempre que eu puder contribuir, conte com o nosso trabalho. Tá certo. Obrigada então, Janete. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra com um clipezinho em homenagem a todas as mulheres. Na semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Para descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora, não vai ver por dentro o que ela é. É um risco de tentar resumir mulher. De um lado é corpo e sedução, do outro, força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira te curar. E sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir. E assim começa a definir: mulher, mulher. Entre tudo o que existe é principal. Para você gerar a vida é natural. Esse é o mundo da mulher.